Queridos, nós estamos numa série de sermões sobre a glória de Deus. E o meu objetivo, ou o meu pensamento, quando eu projetei essa série, era nós começarmos e avançarmos cronologicamente na Bíblia. Então, nós estamos no livro de Gênesis, e nós já sabemos muitas coisas. Nós já sabemos sobre a glória de Deus na criação, que foi o nosso primeiro sermão. Depois nós vimos a glória de Deus, depois nós tivemos a presença do Caleb aqui. Depois nós vimos a glória de Deus na queda. E hoje eu quero avançar um pouco no livro de Gênesis, para compartilhar com os irmãos um pouquinho, pensarmos juntos sobre a glória de Deus na formação do povo dele. Porque esse relato, ele também está em Gênesis. E Gênesis, os estudiosos dividem o livro de Gênesis da seguinte forma: os primeiros 11 capítulos de Gênesis é conhecido como história primeva, ou história primitiva. E o que tem nesses 11 capítulos de Gênesis? Você tem a criação, Deus criou todas as coisas pela sua palavra, pela palavra do seu poder, criou do nada. E a coroa da criação é o ser humano. E o próprio Deus, quando viu a obra criada, disse que era muito bom. Mas nós temos também o relato da queda, quando há o pecado, a desobediência, e esse ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, e que ao se multiplicar pela terra, multiplicaria a glória de Deus. Essa glória agora, ela, como toda a obra da criação, como toda a criação e também o homem, agora há uma distorção. Agora, eu até quando estava pregando usei essa expressão, igual o arquivo do computador quando está corrompido. O arquivo está lá, você acessa na pasta, mas ele não abre, ele não funciona bem. A corrupção do pecado corrompeu todas as coisas. Não apenas o ser humano, mas toda a criação, mas também o ser humano. A imagem de Deus continua lá? Sim, continua, mas agora corrompida, distorcida. Não na pureza e na intensidade diante do pecado. E o que Deus fez? Imediatamente ao pecado, Deus reage ao pecado, vindo ao encontro do ser humano e oferecendo a ele o quê? Duas coisas. Primeiro, correção. Segundo, misericórdia. E o símbolo máximo disso, naquele momento, é quando o Senhor sacrifica um animal, derrama o sangue de um animal, para vestir o primeiro casal, que havia se coberto de folhas do couro, de roupas do couro daquele animal. O que isso aponta? Aponta para o sacrifício, para o derramamento de sangue do inocente em favor do pecador. É lógico que se nós não tivermos o restante da Bíblia, nós não teríamos dificuldade de entender isso, mas nós temos. Nós estamos na geração pós-Jesus Cristo. Então nós sabemos do que Deus estava tratando, ou para onde Deus estava apontando, quando sacrificou o animal, derramou o sangue do animal, para que cobrisse a vergonha do homem e da mulher. A partir disso, eles são colocados para fora do jardim, eles sofrem as consequências, mas há uma promessa muito clara de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. As gerações se desenvolvem e o que vem depois disso é desolação e caos. Você tem o primeiro homicídio e as consequências disso. Um irmão mata o outro num momento de adoração. Depois disso você tem o quê? Uma grande corrupção. À medida que os homens vão se multiplicando, o ser humano vai se multiplicando na terra, multiplica-se também a corrupção do ser humano. Até que Deus age novamente. E age através de um homem chamado Noé. E Deus traz punição e salvação. Juízo e graça.
O dilúvio traça um recomeço. Noé, seus filhos, suas noras, aquele que foi encontrado por Deus como próprio para essa missão, vai recomeçar agora novamente. Pouco tempo se passa e nós temos um outro problema. Tudo isso está nos 11 primeiros capítulos de Gênesis. Deus disse que jamais destruiria a humanidade com água, o arco está aí para isso. A arma de guerra agora não está apontada para os homens. Mas logo em seguida, nós temos uma nova história mostrando que o coração do homem não havia sido corrigido. Agora o homem quer a glória para si. Ele quer fazer uma construção tão grande, tão incrível, para que o nome dele ficasse gravado por todas as gerações. Ele quer construir uma torre para o céu, para que o nome dele seja colocado diante de todos, para toda a posteridade. Deus intervém de novo e traz uma impossibilidade deles se comunicarem. Deus confunde ou mistura. Agora, eles não falam mais o mesmo idioma, a mesma língua como antes. Agora existem várias línguas para várias etnias, para várias tribos, para várias culturas diferentes, para várias nações. Essa dificuldade que você tem para aprender um bendito idioma, o curso que você começou 320 vezes, e por aí vai, tem início lá atrás, no desejo de glorificar o próprio nome. Isso é o que narram os 11 primeiros capítulos de Gênesis. E nós temos algumas formas de olhar para isso. A primeira é dizer, pô, esses caras estavam de brincadeira, meu. Estavam no jardim, com Deus, intimidade, tudo bom e do melhor. Por que eles dão uma mancada dessa? A gente pode olhar para eles e dizer assim, mas o pessoal tinha um coração muito duro, Deus acabava de destruir tudo. Quando ia recomeçar a sociedade, eles iam para um caminho pior que antes. Não é possível não querer dar a glória para Deus, querer uma glória própria. Não é impossível que, diante de tudo que Deus já tinha feito, eles quererem exaltar os seus próprios feitos, ao invés de exaltarem os feitos de Deus. Esse é um jeito de olhar. Você fica olhando para isso, como alguém que pega uma pá e joga para longe. Joga para longe. Mas a melhor forma de nós olharmos para os 11 primeiros capítulos de Gênesis, e por toda a Bíblia, não é com uma pá, mas é com uma enxada, em que você bate e traz para você, e que você bate e traz para você. É com um espelho. Porque o que aquelas pessoas fizeram, possivelmente nós, na construção das nossas vidas, reproduzimos coisas semelhantes àquelas. Se não fosse Jesus ter olhado para nós com olhos de misericórdia e graça, nós construiríamos histórias semelhantes de egoísmo, de pecado, de imoralidade sexual, de idolatria, de abandono da vontade de Deus e de um desejo incrível de que o nosso nome seja reconhecido, que o nosso nome seja estabelecido acima dos demais, para que nós recebamos toda a honra pelos nossos feitos. Essa é uma outra forma de olhar para esse conteúdo. E é a melhor forma. E eu quero te convidar para isso hoje. Então pense, os primeiros 11 capítulos de Gênesis tratam de todas essas coisas que eu mencionei aqui. Posso ter esquecido uma coisa ou outra. Mas porque o capítulo 12, que nós vamos tratar hoje, ele precisa ser entendido à luz de todas essas coisas. Para que faça sentido, porque Deus de novo vai fazer uma intervenção. E essa intervenção de Deus, diferente das demais, ela é diferentona. Porque no capítulo 12, ele vai criar um povo. Obrigado, Natan, vamos ver. Sempre o problema humano vem primeiro, Natan. Obrigado, Natan.
No capítulo 12 de Gênesis, nós temos o chamado de um homem, o tal do Abrão. E nós vamos ler juntos esse texto de Gênesis capítulo 12. Diz assim o texto. Vocês podem ler comigo, por favor? O Senhor da casa de seu pai e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Guarde isso. Guarde esse versículo 3 de modo especial no seu coração. Em você serão benditas todas as famílias da terra. A partir desse chamado de Abrão, ou chamado de Abraão, eu quero conversar algumas coisas com vocês hoje. O que nós temos aqui nesses 3 versículos é a formação de um povo que não existia, e subitamente, surpreendentemente, Deus que estava tratando das questões todas, depois de Adão e Eva, depois que eles saem do paraíso, seja no dilúvio, seja em Babel, Deus estava tratando tudo no atacado. Veio o dilúvio, geral. Veio Babel, confundir todo mundo. Agora, Deus dá um passo diferente do que acontece nos primeiros 11 versículos. Ele chama um homem. E não parece haver nesse homem, diferente de Noé, que era um homem justo e bom, e ele andava com Deus. Alguém se lembra disso? Da música. Que ele era um homem justo e bom e andava com Deus. É o currículo de Noé. De Abraão não tem muito disso. Não que não seja, mas não há uma questão que se coloque assim, nossa, que currículo invejável, foi por isso que Deus foi chamá-lo. Não tem. E nem ele morava numa região que pudesse ser visto assim, nossa, essa região só tinha um povo de Deus lá que era incrível. Não era. Era uma região idólatra, pagã, terrível, que era Ur dos Caldeus. Deus chama esse homem, como o texto que vimos aqui. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Eu vou abençoar quem te abençoa, vou amaldiçoar quem te amaldiçoa, mas eu tenho uma promessa. Todas as famílias da terra serão abençoadas a partir da sua vida, da sua obediência. O modo de Deus tratar se altera de um jeito incrível, porque o primeiro alvo de Deus é abençoar o Abraão. O Abraão, que não tinha filhos naturais, o Abraão, que teve uma dificuldade incrível junto com a sua esposa para terem filhos naturais, tentaram um jeitinho daqui e dali, Deus nunca se deu por satisfeito com jeitinho nenhum que o homem dá. Deus foi cumprindo a sua promessa na vida dele e nas gerações vindouras, até que o descendente nascesse. O descendente que abençoa todas as famílias e todas as nações da terra. O nome dele é Jesus Cristo. É disso que esse texto está falando. Agora, Deus vai abençoar Abraão de um jeito tal que esse Abraão vai sair do lugar, ele vai para o Egito, dá um monte de mancada, manda a mulher mentir, porque a mulher dele era bonita, o texto diz que a mulher dele era bonita, e ele diz, olha, eles vão me matar lá, porque eles vão querer casar contigo, eles vão me matar, tu vai ficar e não vai dar certo isso, senão você fala que é minha irmã. E o próprio Deus revela ao faraó que ela era irmã nada, que era mulher dele.
E o faraó fica louco, vem para cima dele e fala: rapaz, você está querendo trazer maldição. Um homem que é chamado para abençoar, ele é corrigido pelo faraó egípcio. Você está ficando maluco, você vai trazer maldição para minha família, para meu reino, para todo mundo aqui. A mulher é tua, leva. A não ser Jesus, todos os heróis da Bíblia têm pecados, têm erros, têm fraquezas, e nós devemos louvar ao Senhor de todo o nosso coração pelo registro disso, porque nós também temos. A Bíblia não esconde a fraqueza dos heróis. A Bíblia revela áreas frágeis, e a de Abraão é revelada, mas isso não invalida a promessa de Deus na vida de Abraão ou na sua vida. Amém, irmãos? Se Abraão não tivesse registros de pecado, de erro, de falhas, como tem, nós olharíamos e falaríamos: mas foi fácil abençoar Abraão, quero ver de abençoar a mim. Porque o Abraão é moleza, o Abraão não errava. E eu todo errado, muitas vezes. Mas o Abraão errava e errou muitas vezes. Mas o que distinguia Abraão era a presença e a promessa de Deus na vida dele. Primeiro passo de Deus: Abraão, sai daí, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quando ele chegou nesse lugar, saído do Egito, aconteceu o seguinte, dá uma olhada. Capítulo 12, versículo 7. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra que tu está, que é Canaã, darei essa terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Queridos, muitas vezes os feitos dos heróis da Bíblia elas acontecem num ambiente público. Eles vencem batalhas que eram invencíveis pela graça de Deus. Eles têm uma decisão sábia, que vem sabedoria da parte de Deus para que eles tomassem aquela decisão, e isso impressiona. Eles têm atitudes que estão diante das pessoas, mas, na verdade, o que esse texto destaca para mim é que, nesse momento, quando Deus mandou Abraão saiu, mesmo com seus erros, mesmo com as suas falhas, mesmo indo para o Egito e tendo vacilado muito, ele continua nessa peregrinação. E Deus não mostrou todas as placas para ele, Deus foi colocando as placas à medida que ele ia avançando. Deus não entregou o mapa, Deus não entregou assim, a rota, Abraão, você tem 3 rotas, não era um Waze que Deus deu na mão dele, mostrando as rotas, ele lá na casa dele, dentro do carro dele em Uva, você tem essa rota aqui, você tem essa aqui, essa leva tanto tempo, essa leva outra, você pode clicar agora e escolher qual é a rota que você vai fazer, e se tiver alguma intercorrência no caminho, eu te aviso, tá, para você mudar a rota. Isso é coisa moderna, irmãos. E isso nada tem a ver com jornada com Deus. Isso tem a ver com uma viagem que você pode fazer melhor do que aquele guia 4 rodas gigantesco que abria no carro inteiro. Os antigos vão se lembrar disso. Mas a jornada com Deus continua da mesma forma do chamado de Abraão. Ele chama, a gente vai aos tropeções, com as nossas falhas, mas com o nosso coração nele. Ele corrige a nossa vida, ele corrige o nosso caráter, e ele vai colocando sinalizações à medida que avançamos. Isso aqui é uma sinalização de Deus para ele. Ele não sabia, mas ele estava pisando a terra da promessa. Se você estudar o livro de Gênesis, os diálogos de Deus com Abraão, Deus abre o jogo para Abraão, irmãos. O pessoal, as outras gerações caíram lá na frente, é aquele cai quem quer mesmo, viu? Porque Deus já deu, Deus abriu o jogo, falou: Abraão, olha, vai ser assim, assim, depois eles vão pintar os canecos, eles vão ficar escravizados, e depois eu vou tirar eles com mão forte da escravidão, eu vou levar para essa... Mas a terra é essa aqui. E o Abraão, sem ter ninguém perto, só ele e a família dele, ele adora a Deus. Ele não precisou do culto, da banda, do pastor,
da agenda da igreja, da atividade. Deus respondeu a ele. Deus veio ao encontro dele. E ele ergue com pedras que ele tinha um altar de adoração a Deus. Isso eu desejo para a minha vida, meu irmão. Isso eu desejo para a sua vida. Porque isso aqui glorifica a Deus, exalta a Deus, honra a Deus, alegra o coração de Deus, porque esse homem reconhece a presença e o poder de Deus na vida dele. Muitas vezes nós pensamos na glória de Deus como algo estrondoso, mas existem encontros simples e discretos com a glória do Senhor. Essa é uma delas. Abraão avança e Deus cumpre na vida dele a promessa. Ele se torna um homem poderoso, porque quando ele saiu de lá, ele já perdeu a herança da família dele, irmãos. Não tinha mais herança. Agora ele sai, vai para o mundão de meu Deus, pé na estrada, mochila nas costas, não tem nada. Ele não sai carregando trocentas mil coisas. Mas Deus o faz prosperar tremendamente. E ele se torna muito, muito, muito próspero. Você pensa que você conhece uma pessoa próspera, ele não é nada perto do que o Abraão se tornou. Lembra de uma história que é contada na Bíblia que 5 reis vão lutar contra 4 reis? Acontece uma luta desses reis, e eles levam Sodoma e Gomorra, e levam o sobrinho de Abraão, Ló, junto. E o Abraão, quando fica sabendo que levaram o sobrinho dele, ele vai para dentro dos caras, meu. Dá uma olhada. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abraão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite Abraão dividiu seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obã, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, preste atenção nisso. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Eu vou usar uma linguagem bem do Rio. O Abraão foi lá e passou o cerol em todo mundo. É isso que o Abraão fez, filho. Quando ele soube que isso tinha acontecido, que o Ló estava lá, ele juntou o bonde dele e passou o cerol em todo mundo, Tiago. Ele derrubou todo mundo, irmão. Às vezes a gente lê isso aqui com um certo pudor, assim, uma coisa. Ele foi para dentro dos caras. E ele trucidou todo mundo. Ele falou, vocês vão levar nada. Vocês não vão levar ninguém. E vocês não vão levar nada. Tinham 9 reis envolvidos nessa disputa. 9 reis, irmãos. E o Abraão foi lá. Não queria briga com ninguém. Não queria problema com ninguém. Mas quando ele entrou no negócio, ele derrubou todo mundo. Sabe para quê? Para que ficasse bem claro o Deus da vida dele. Poderoso em batalhas. E desde o começo, isso precisava ficar claro para o próprio Abraão e para todas as nações que estavam ao redor. E é esse Deus que peleja as suas batalhas. É esse Deus que intervém nas suas batalhas. É esse Deus, o mesmo Deus que foi glorificado naquelas batalhas, é o Deus que será
glorificado nas suas batalhas, nas batalhas da sua descendência, para que o nome dele seja exaltado, glorificado, para que ele seja reconhecido por quem ele é, o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o soberano das nações. O Abraão é apenas um instrumento. Mas veja a postura. Vamos avançar um pouquinho para aprendermos um pouco mais. Eu pulei do 16 para o 19, porque diz assim: Abraão, depois que volta com todo mundo, com tudo e com todo mundo, há um momento fantástico. Ele vai se encontrar com um homem chamado Melquisedeque. O Melquisedeque aparece do nada. O Melquisedeque não tem família, não tem. Ele aparece. E quando ele aparece na frente do Abraão, o Abraão sabe que ele é maior que ele. O Abraão, que tinha passado o carro em todo mundo, olha para o Melquisedeque e fala assim: você não dá não. Eu vou servi-lo. E Abraão funciona como um sacerdote. E esse Melquisedeque prefigura, ele é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Quando eu preguei em Hebreus, falei muito com vocês sobre isso. Quem estava aqui certamente vai se lembrar. Olha o que acontece nesse encontro. Então você tem o Abraão, o Melquisedeque, depois vai entrar em cena o rei de Sodoma e Gomorra, que havia perdido a batalha. Olha só. O Melquisedeque abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. E bendito seja, prestem atenção, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. Eles não olharam para Abraão e falaram assim: nossa, Abraão, como é que você é fera, rapaz? Eu nunca vi um estrategista de guerra tão bom. Eu nunca vi um gestor de grupo tão bom. Eu nunca vi um líder tão capaz. Onde você treinou? Eu quero fazer esse treinamento de liderança que você fez. Qual foi seu coach? Cobra muito caro? Porque eu estou achando que eu vou querer também. Isso somos nós, que olhamos pessoas bem-sucedidas, prósperas, vencedoras, e nós queremos o quê? O truque. Mas qual é o truque? Mas como é que fez? Como é que é? É o pastor da igreja pequena que quando encontra com o pastor da igreja grandona, e ele fala: mas qual foi o truque que você deu aqui? Em qualquer área da vida parece que a gente está atrás do truque. Só que ali não, ali foi de um jeito tal que ninguém olhou para o Abraão e falou assim: nossa, Abraão, você é fera demais, irmão. O que eles viram foi Deus agindo. E esse é o propósito de Deus na formação do seu povo. Que ele haja no meio do povo para a glória dele. Abraão então deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: agora é o rei de Sodoma, dá uma olhada. Dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Tentador, né? Bem tentador, não é não? Aí, tinha perdido tudo. Não ia ter nada mesmo. O Abraão foi lá, resgatou todo mundo. Fica com o pessoal, vou começar do zero. Quebrei. Mas eu sei o caminho das pedras, daqui a pouco eu me ergo de novo. Essa podia ser a visão. E era a visão dele, do rei. Então, você me devolve as pessoas, não escraviza essas pessoas, não. E fica com a riqueza toda para você. Olha o que o Abraão respondeu. Mas Abraão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Ele conhecia esse Deus. No meio de tantas nações que tinham deuses tribais, que tinham deuses daquele contexto cultural, o Abraão diz: isso tudo aqui é nada. Por isso que isso aconteceu. Porque Javé, ou Yavé, é Deus Altíssimo. Ele é soberano. Ele é o Criador de todas as coisas.
Como é que a gente esquece disso nos nossos embates do dia a dia, hein? Diz para mim. Diz para mim como que nós somos capazes de situações tão pequenas na nossa vida, deixarmos essa verdade de lado, de que nós somos povo do Altíssimo. Que nada tomarei de tudo o que é seu. Eu não tomei isso para ficar para mim. Isso não é meu, é seu. Eu só fui um instrumento da bênção, porque eu fui chamado para formar um povo, para ser bênção para os de fora. Está fazendo sentido para você agora? Se ele fica com qualquer coisa, ele deixa de abençoar, mas o chamado dele é abençoar, e abençoar os de fora, as nações que antes tinham sido rebeldes contra o Deus Altíssimo. E ele é chamado para servi-los, para que eles conheçam a Deus e o glorifiquem como Deus. Ele diz ainda, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia da sandália, para que não diga, fui eu que enriqueci o Abraão. Tudo que ele tem era meu, eu que enriqueci o Abraão. O Abraão era rico da graça e da misericórdia do Deus que ele servia. Ele não precisava da riqueza de ninguém. Ele não precisava tomar de ninguém, porque ele sabia quem era o provedor da vida dele. E ele sabia que o chamado dele, do povo dele e do povo de Deus de qualquer geração é abençoar os de fora, porque os de dentro já são abençoados. Amém, irmãos? Quero terminar. Deus abençoou Abraão para ele ser bênção para os de fora. Deus enriqueceu Abraão para que ele multiplicasse aquilo que Deus tinha feito. E a palavra bênção é muito mais do que bênção material, ainda que Abraão tenha se tornado um homem muito próspero. Mas a bênção de Deus para Abraão e para a geração, para o povo que ele formou, ela tem um caráter que hoje é pouco saboreado. A gente pensa nas dádivas da terra, da casa, do carro, da viagem, da roupa, do relógio, da bolsa. Mas o que Deus estava chamando Abraão e pronto para fazer era muito maior do que isso. O Abraão, ele seria um instrumento. E a descendência dele, e quando chegasse em Jesus Cristo, toda a maldição que ficou tão clara nos primeiros 11 capítulos de Gênesis, teria um fim. Porque Jesus Cristo levou sobre os ombros dele toda a maldição. Irmãos, eu fico muito brabo quando eu vejo alguém querendo se consertar alguma coisa na sua vida ou na sua família por medo do diabo. Eu fico brabo com isso, irmãos, não gosto disso. Pastor, mas você quer o quê? Quer ficar no erro, então? Não, eu quero que ela se conserte, mas eu quero que ela se conserte pelo motivo correto. E o motivo correto é que nós existimos para louvor da glória de Deus. O povo de Deus é povo inamaldiçoável. Coloca isso na sua cabeça. O povo de Deus é inamaldiçoável. Está nas mãos do Senhor. É cuidado pelo Senhor, pelo Altíssimo, pelo Soberano. Ele deu o Filho dele, você pertence a Ele, comprado pelo sangue de Jesus. Você imagina que Deus vai permitir que você seja tomado, levado, amaldiçoado por um demônio, por qualquer coisa que o seja? Nenhuma pessoa que tenha recebido o Espírito de Deus poderá receber na sua vida maldição alguma.
que ele poderá é pecar, é ter erros, ter falhas que têm consequências. E Deus o abandona? Não. Deus o corrige para que quando ele cair, ele dê o fruto que um cristão deve dar, que é fruto de arrependimento. Então, conserte a sua vida não por medo do diabo, mas para a glória do Deus Altíssimo, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado, para que as pessoas possam ver a transformação da sua vida, da sua família e dizer: é o Deus dele que produziu tudo isso, porque ele jamais seria capaz de tal vitória. A glória do Senhor, toda dele, do começo ao fim, porque é isso que aconteceu com Abraão. Quero terminar dizendo para você o seguinte: a escolha de Abraão e a formação do povo, ela tem um motivo. Esse povo foi formado, o povo de Deus foi formado para abençoar os de fora, portanto, não ceda à tentação. Qual é a tentação? A tentação é da gente ficar celebrando que a gente é filho, que o nosso pai é rei, que ele é o soberano e ele tem todas as coisas, e a gente fica só nessa confraria, num fechamento tão grande entre nós, fugindo do propósito essencial da formação do povo de Deus. Eles são a resposta para o caos da terra. O caos da terra, de 1 a 11, depois da queda, de 3 a 11, você vai ver o caos na terra. Qual é a resposta que o Senhor resolveu dar? Eu vou formar um povo. Eu vou transformar essas vidas. Eles caminharão nos meus caminhos, eles me servirão e eles terão prazer na minha presença. E através deles eu farei proezas. Para quê? Para que eles fiquem celebrando toda a vitória entre eles? Não. Para que o nome dele seja glorificado entre todos os povos da terra, nada menos que isso. Ele vai reconciliar com ele mesmo, não somente as pessoas, mas toda a obra da criação. E ele te dá o privilégio de começar uma jornada com ele até o final da sua vida. Ele te dá o privilégio de servi-lo. Ele te dá o privilégio de existir para a glória dele. Então, cuidado com a tentação. Israel conviveu com essa tentação, caiu muitas vezes, e a igreja convive com essa tentação de esquecer o propósito missional da existência desse povo. O Senhor nos chama e nós temos o privilégio. Nós não somos apenas receptores de bênção, mas nós somos multiplicadores da bênção de Deus, porque o nosso maior prazer é o próprio Deus. Nós estamos satisfeitos em Deus, nós estamos satisfeitos no Senhor e queremos celebrar os seus feitos, anunciar suas maravilhas, para que o nome dele seja exaltado. Amém? Quem é a resposta de Deus? Somos? Começou bem, mas está fraco. Quero convidar a banda para vir aqui à frente. Nós já vamos nos preparar para cantar a última canção desse culto, mas eu quero muito que algo fique claro no seu coração. Quem é a resposta de Deus para o mundo? Somos? Somos? Você é a resposta de Deus. Você é a resposta de Deus para o seu trabalho que está caótico. Você é a resposta de Deus para as pessoas que estão ao seu lado, em agonia emocional, espiritual. Você é a resposta de Deus para pessoas que estão destruídas. Você é a resposta de Deus para perto ou para longe. Para atravessar a rua, para ir no condomínio ao lado da sua casa, ou para atravessar um oceano. Isso não importa, isso não é o mais importante. Mas o mais importante é que sejamos a resposta. E é isso que nós vamos cantar agora. Amém, Marcos? Vamos ficar de pé, por favor?